E aí galera, aqui é o Teacher Wendell. Eu procurei alguns vídeos no YouTube falando sobre Simple Present, mas não encontrei nada que fosse claro e interessante. Bom, o Simple Present ele é um tempo verbal que ele descreve ações cotidianas. Por exemplo, eu vou para a escola, eu trabalho ali, tá? São ações cotidianas do presente. Em inglês, isso se manifesta de duas formas. Ou isso pode se manifestar com o verbo to be, que significa o que mesmo? Isso, ser ou estar, tá? Ele tem dois significados. Ou ele vai se manifestar com outros verbos quaisquer, tá? Então é o seguinte, em português eu falo algo do tipo eu ser, ó, o verbo é ser. Eu falo eu ser. Eu falo, por exemplo, eles ser. Eu falo eu estar? Eu falo nós estar? Não. Para cada pessoa eu tenho uma conjugação verbal diferente. Em inglês funciona exatamente da mesma forma, tá? Então eu vou ter os pronomes aqui, tá? I, you, he, she, it, we, you, they. Só lembrando, I quer dizer eu, you, você, he, ele, she, ela, it, ele ou ela para coisas e animais, só. We, nós, you, vocês, e they, eles ou elas. Pode ser para pessoas, para coisas, para animais. Bom, a conjugação do be para a pessoa I, ela é am. A conjugação do be para you é are. Para he é is. Para she é is. E para it é isso, is. Para we é are de novo. Para you é are. E para they é are. Então, o que quer dizer I am? Quer dizer eu sou, mas também quer dizer eu estou. Porque to be quer dizer ser ou estar, tá? You are, você é ou você está. He is, ele é ou ele está. She is, ela é ou ela está. It is, ele é, ele está, ela é, ela está, só que para coisas ou animais. We are, nós somos, nós estamos. You are, vocês são, vocês estão. E they are, eles ou elas são, eles ou elas estão. A questão é a seguinte, para transformar isso numa pergunta, o que a gente faz? Quando eu estou trabalhando com o verbo to be, como é que eu faço para transformar isso em pergunta? Deixa eu colorir os verbinhos aqui para a gente ter uma visão melhor. Bom, o que eu faço é o seguinte, eu troco o verbo de posição com a pessoa. E obviamente coloco a interrogação aqui. Am I? Are you? E põe a interrogação. Is he? E assim por diante. Trocando e colocando a interrogação, eu transformo automaticamente em uma pergunta. Ah, teacher, e se eu quiser fazer negativa? Se eu quiser falar que não? Eu não quero perguntar, eu quero falar que não. Ué, você pode vir aqui na frente, ó, e colocar o not. Pronto, tá negativa. We are not, nós não somos ou nós não estamos. Joia. Só que tem o seguinte, funciona dessa forma quando eu tenho o verbo to be. Quando eu tenho outros verbos, funciona um pouco diferente. Vamos imaginar que eu tenha aqui o verbo, por exemplo, to work, que significa o que mesmo? Trabalhar. Então, o procedimento é semelhante, tá? Eu tenho os pronomes. E aí eu vou ter a conjugação verbal para esse pronome aqui. Vai ficar I work, you work, he works. Tá? Toda vez que for he, she ou it, o verbo no presente simples recebe um S. Tá? Ah, teacher, por quê? Isso remete lá à Idade Média, né, quando o inglês estava se constituindo como língua. Cada pessoa
para cada pessoa o verbo possui uma conjugação diferente, nós tínhamos outros pronomes equivalentes a tu e vós. Então assim, não vale a pena a gente entrar nesse assunto agora, tá bom? O importante é você memorizar aqui para he, she e it. Esse verbo, ele vai ter o S no final, tá? Então, para we, you e they, ele volta a ser work. Tranquilo? Tá. A questão é a seguinte, quando eu estou trabalhando com outros verbos e não com o verbo to be, para fazer a pergunta, eu coloco o nosso amigo do aqui na frente. Essa que é a jogada, tá? Quando eu estou operando com o to be, eu vou trocar de posição o verbo, ó. Correto? Quando eu estou trabalhando com outros verbos que não sejam ser ou estar, para fazer a pergunta, eu vou colocar o do na frente. Olha aqui, ó. Claro, vou colocar o ponto de interrogação também, né? Do I work? Do you work? E esse daqui, como vai ficar? A do we. Do we work? Põe a interrogação. Yes. Do you work? Perfeito. Como é que vai ficar essa última? Do they work? Deixa eu colocar a mesma corzinha aqui para ficar mais legal. Tranquilo? No caso desses três aqui, he, she ou it, olha só, eu observo a regra, coloco lá o meu do. Só que o que acontece? Esse S aqui do verbo, do final, ele é deslocado para cá. E para encaixar direitinho, eu jogo um E aqui. Tá? Então, does he work? Esse daqui, como é que vai ficar? Eu coloco o do, que é a regra. Eu desloco esse S para cá. E ele vem para cá com um E. Does she work? E aqui é a mesma coisa, ó. Já vou até colocar o does direto. E vou eliminar esse S aqui. Does it work? Então eu fiz uma pergunta para todas as conjugações aqui, para todas as pessoas, tá? Ah, teacher, e se eu quiser fazer negativa, igual esse daqui, ó? Bom, então eu tiro a marcação de pergunta. E aí eu vou colocar o do aqui, seguido do not, tá? Lembra o que eu falei? Eu estou operando com outros verbos que não são o to be. O do vai ter que aparecer aqui, na interrogativa e na negativa, tá bom? Então, we do not work, you do not work seria essa daqui, they do not work. E no caso do he, she, it? Parecido, né? Does not work. He does not work. Tá? Só para ver se ficou claro, então. Ó. Vamos imaginar que eu tenho a seguinte frase, ó. Carlos, deixa eu consertar aqui. Carlos gosta de macarrão. O verbo gostar é o verbo ser? Não. O verbo gostar é o verbo estar? Não, então essa frase vai entrar neste caso aqui, ó, tá? Vamos chamar esse daqui de caso 1 e vamos chamar esse daqui de caso 2, tá? Esse não é um nome oficial, tô inventando, só pra gente entender. Então o Carlos gosta de macarrão vai entrar no caso 2. Eu já sei que não vai ter M nenhum aqui, não vai ter R nenhum aqui, não vai ter is nenhum aqui e não vai inverter nada ali. Aqui, ó, não vai inverter nada na do Carlos, tá? Vamos ver outra frase agora. Paulette está feliz hoje. Sorry, está. O está é o verbo ser? Não. O está é o verbo estar? É. E é verbo to be. Então é esse caso aqui, é o caso 1. Então eu coloco a Paulettes aqui. Veja, colocando a Paulettes no caso 1, eu já sei que não vai ter do, não vai ter does, não vai ter nada disso aqui na Paulettes.
E eu já sei que para montar a pergunta eu vou ter que inverter o verbo com a Paulettes. Vamos ver como é que fica aqui, ó. Paulettes is happy today. Se eu for transformar em pergunta, eu vou inverter, ó. Is Paulettes happy today? Negativa, ó. Paulettes is not happy today. Vamos ver a do Carlos agora. O Carlos é ele, certo? Então, o verbo like, que é gostar, vai ter um S, igual a gente fez aqui, ó. Quando era afirmativa, lembra, ó? A gente tinha feito assim. He works, lembra? Mesma coisa, Carlos likes. E macarrão é pasta. Eu sei, é um nome estranho, mas é pasta. Fazer o quê? Interrogação. Does Carlos like pasta? Negativa. Carlos does not like pasta. Entendido? Vamos dar só mais uma praticada então, ver se você entendeu direitinho. Mais uma frase aqui, ó. Joaquim e Ana visitam Pedro. Caso 1 ou caso 2? 5 segundos, hein? E aí? O verbo visitar é o verbo ser? Do. É o verbo estar? Do. Então é caso 2. Tem nem discussão. Joaquim e Ana é ele? Não. Joaquim e Ana são eles. Então vai ficar Joaquim and Anna. E aí? Visit Pedro. 10 segundos para você transformar em interrogativa isso aí. Vamos ver se rolou. Do Joaquim and Anna visit Pedro? Transformar em negativa agora. Vou colocar a negativa aqui em cima. Ó. E vou usar o fabuloso recurso do copy and paste. Do not. Certo? Fiz a negativa aqui. Tá bom? Dá uma estudada. Qualquer dúvida, manda um e-mail. Olha lá, ó. Certo?